Bom dia, nossa aula já vai começar. Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia. Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, turminha! Nossa aula já vai começar. Mas antes, precisamos saber que dia é hoje. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 11, uma sexta-feira do mês de junho do ano de 2021. Hoje é o último dia útil da semana. Chamamos de úteis os dias em que trabalhamos ou estudamos. São dias úteis: segunda, terça, quarta, quinta e hoje, que é sexta-feira. Como o mês de junho é o sexto mês do ano, podemos indicar a data de hoje assim: 11/6/2021. Vamos fazer o nosso cabeçalho do dia? Quando a estrelinha piscar, vocês devem falar o nome da cidade onde moram. 11 de junho de 2021. Muito bem! Agora que já sabemos que dia é hoje, chegou a hora de nos organizarmos para a nossa aula. Primeiro, devemos desligar a televisão, os joguinhos ou qualquer outra coisa que possa tirar sua atenção. Depois, devemos separar todos os materiais que vamos usar e deixar na sua mesa de estudo. E nada de ficar sentado de qualquer jeito. O melhor é sentar em uma cadeira. A sua participação na aula é muito importante para o seu aprendizado. Vamos para a nossa curiosidade do dia? Quem é curioso aprende mais. Você sabe por que em toda festa junina tem fogueira? Não? Então eu vou te contar. Nas plantações podem acontecer muitas situações que atrapalham a colheita, como por exemplo a falta de chuva e até alguns insetos que devoram as plantas. As fogueiras são acesas para simbolizar a proteção contra essas situações más. Como a festa junina é uma festa que nasceu para agradecer a boa colheita, a fogueira não poderia estar de fora. Agora já podemos começar nossa aula. Desejo a vocês uma boa sexta e uma ótima aula. E vamos para a atividade do dia. O cavalo e o ser humano. A convivência de muitos séculos. A história do homem e o cavalo. A primeira relação entre o homem primitivo e os equinos foi alimentar, pois os cavalos sempre foram fonte de alimento para diferentes espécies, inclusive para o ser humano. Mais tarde, o homem descobriu outras virtudes nos cavalos, além de proporcionar alimento, o que com certeza contribuiu para a sua domesticação. A época e o local exato desta domesticação ainda é uma dúvida entre os historiadores. Citam a China e a Mesopotâmia, entre os anos de 4.500 a 2.500 a.C., como dois desses locais. E o antes de Cristo, o cavalo já havia sido domesticado e difundido em quase toda a Europa, Ásia e norte da África. Logo após a sua domesticação, o cavalo foi utilizado como poderoso instrumento de conquista, transporte, carga, tração, diversão e de competições esportivas. São
incontestáveis os benefícios que a domesticação dessa espécie trouxe para a humanidade, pois todas as grandes conquistas dos diferentes povos, desde as mais antigas, são provas desta estreita relação, onde a mitologia e a própria história mostram cavalos imortalizados como Bucéfalo, Rowan Barbary, Incitatus e Marengo, nas conquistas intercontinentais, como, por exemplo, a colonização das Américas. Os cavalos também tiveram presença marcante quando os primeiros europeus desembarcaram no Novo Mundo. Trouxeram muitos equídeos, que foram os principais recursos desses conquistadores. O texto lido explica que o cavalo era inicialmente usado pelos seres humanos como alimento e, com o passar do tempo, por meio da domesticação, que é quando o animal deixa de ser selvagem e passa a conviver com seres humanos, os cavalos ajudaram os seres humanos a viajar por distâncias maiores, a carregar maior quantidade de carga e a conquistar outros povos. Os cavalos imortalizados são os que fazem parte da história. Bucéfalo, nome dado ao cavalo do imperador Alexandre, rei da Macedônia. Rowan Barbary, o cavalo favorito do rei Ricardo II da Inglaterra. Incitatus, o cavalo preferido do imperador Calígula de Roma. Marengo, cavalo branco de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Após você realizar a leitura, você ficou sabendo da origem do cavalo. Mas, e você? Conhece a sua origem? Diversidade cultural. Exercício 1. Faça uma pesquisa com sua família e descubra sua origem. Saber a história de nossas origens é muito importante, pois podemos ver que fazemos parte da história. Converse com seus familiares, pai, mãe, avós, tios, e pergunte de onde vieram. Se vieram de outra cidade, de outro estado, qual o motivo da mudança? Quais as dificuldades que eles passaram com a mudança? Quais lembranças que ainda possuem do lugar de onde vieram? Se possuem fotos antigas da família? Se lembram de fatos curiosos de onde vieram? Tudo isso também faz parte da sua história. Agora, um glossário. Como já expliquei em outra aula, glossário é um pequeno dicionário que explica o significado de palavras pouco usadas ou conhecidas. Historiadores é o profissional encarregado de estudar, pesquisar e analisar os acontecimentos do passado e seus impactos e relevância para a época atual. Imortalizado, eterno, para sempre. Tração, força. Competição esportiva. É uma disputa, partida, jogo ou, em alguns casos, corrida. Exemplos de competição esportiva com cavalos. Saltos, corrida dos 3 tambores, corrida a galope. Novo Mundo é o continente americano, que é formado pela América do Norte, América Central e América do Sul. Olá, pessoal! Tá joia? Espero que sim. Bem, estamos aqui para mais um vídeo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a formação étnica da população do Brasil.
Bem, o Brasil é o quinto maior país do mundo, como vocês já sabem, e o sexto maior em população do planeta. No entanto, nossa nação é caracterizada por sua grande miscigenação, ou seja, mistura racial. Quando os portugueses chegaram ao território nacional, encontraram uma população nativa formada por grupos indígenas. Com a colonização e a necessidade maior de trabalho, foi tomada uma decisão cruel, ou seja, trazer à força, no caso sequestrados de suas terras de origem, milhares de africanos negros. A partir disso, já iniciou-se uma intensa miscigenação. Mas temos que destacar que o nosso país é bem diversificado, principalmente por ser um território imenso. Irá apresentar muitas diferenças culturais e étnicas. Na região norte e nordeste, há uma maioria da população considerada parda, ou seja, mestiça. Na região centro-oeste, há um maior equilíbrio entre pardos e a população que se considera branca. Já no sul e no sudeste, a maior parcela da população é considerada branca, tendo em vista a grande quantidade de imigrantes italianos e alemães, principalmente, que vieram trabalhar na produção do café e nas indústrias que estavam surgindo aí no final do século XIX. Diante disso, poderíamos até pensar, no Brasil não há preconceito racial, tendo em vista que a maior característica do país é exatamente sua formação composta por uma complexa mistura racial. Porém, infelizmente, não. Estudos apontam que a superação do racismo por aqui ainda é um sonho, já que casos de racismo são constantes. Hoje, existem leis que criminalizam o racismo, certamente, mas não há ainda a consciência de que isso de fato é um pensamento preconceituoso e sem fundamento lógico nenhum, já que apesar de sermos únicos e diferentes uns dos outros, sejamos índios, negros, mestiços, cafusos, caboclos, brancos, asiáticos, todos nós somos de uma única raça. Nós somos seres humanos, não é, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí compreendido um pouco da nossa mini aula e até breve. Tchau, tchau!